Consolidação das leis do trabalho. Paramos na seção 2, dos distribuidores, artigo 713. Nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor. Artigo 714. Compete ao distribuidor, alínea A distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que para esse fim lhe forem apresentados pelos interessados. Alínea B. O fornecimento aos interessados do recibo correspondente a cada feito distribuído. Alínea C. A manutenção de 2 fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética. Alínea D. O fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos distribuídos. Alínea E. A baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado pelos presidentes das juntas, formando com as fichas correspondentes fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões. Artigo 715. Os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinados. Seção 3. Do Cartório dos Juízos de Direito. Artigo 716. Os cartórios dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho têm para esse fim as mesmas atribuições e obrigações conferidas na seção 1 às secretarias das juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo único. Nos juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á, entre eles, a distribuição alternada e sucessiva das reclamações. Artigo 717. Aos escrivães dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, competem especialmente as atribuições e obrigações dos secretários das juntas e aos demais funcionários dos cartórios as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem às secretarias das juntas enumeradas no artigo 711. Seção 4. Das secretarias dos tribunais regionais. Artigo 718. Cada tribunal regional tem uma secretaria sob a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a gratificação de função fixada em lei. Artigo 719. Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no artigo 711, para a Secretaria das Juntas, mais as seguintes. Alínea A. A conclusão dos processos ao presidente e sua remessa, depois de despachados aos respectivos relatores. Alínea B. A organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho para consulta dos interessados. Parágrafo único. No regimento interno dos tribunais regionais, serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias. Artigo 720. Competem aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712 aos secretários das juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos conselhos. Seção 5. Dos oficiais de diligência. Artigo 721. Incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho que lhe forem cometidos pelos respectivos presidentes. Parágrafo 1. Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador funcionará perante uma junta de conciliação e julgamento, salvo quando da existência dos tribunais regionais do trabalho de órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais. Parágrafo 2. Nas localidades onde houver mais de uma junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador será transferida a outro oficial, sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que o justifiquem,
não tiver sido cumprido o ato, sujeitando o seu serventuário às penalidades da lei. Parágrafo 3. No caso de avaliação, terá o oficial de justiça avaliador, para cumprimento do ato, eu acredito que seria do ato, o prazo previsto no artigo 888. Parágrafo 4. É facultado aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho cometer a qualquer oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses tribunais. Parágrafo 5. Na falta ou impedimento do oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador, o presidente da junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. Capítulo 7 das penalidades. Seção 1. Do lockout e da greve. Artigo 722. Os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou se recusarem a cumprir a decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. A linha A. Multa de 5.000 cruzeiros a 50.000 cruzeiros. A linha B. Perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem. A linha C. Suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional. Parágrafo 1. Se o empregador for pessoa jurídica, as penas previstas nas alíneas B e C incidirão sobre os administradores responsáveis. Parágrafo 2. Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Neste caso, se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferir a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis sob pena de ser cassada a concessão. Parágrafo 3. Sem prejuízo das sanções combinadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Seção 2. Das penalidades contra os membros da Justiça do Trabalho. Artigo 726. Aquele que recusar o exercício da função de vogal de junta de conciliação e julgamento ou de tribunal regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas. A linha A. Sendo representante de empregadores, multa de 100 cruzeiros a 1.000 cruzeiros e suspensão do direito de representação profissional por 2 a 5 anos. A linha B. Sendo representante de empregados, multa de 100 cruzeiros e suspensão do direito de representação profissional por 2 a 5 anos. Artigo 727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento ou dos tribunais regionais que faltarem a 3 reuniões ou sessões consecutivas sem motivo justificado perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. Parágrafo único. Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. Artigo 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho, aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal. Seção 3. De outras penalidades. Artigo 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 10 cruzeiros a 50 cruzeiros por dia, até que seja cumprida a decisão. Parágrafo 1. O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em tribunal de trabalho ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Parágrafo 2. Na mesma pena do parágrafo anterior, incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. Artigo 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunha
como testemunhas sem motivo justificado incorrerão na multa de 50 cruzeiros a 500 cruzeiros. Artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Artigo 733. As infrações de disposições deste título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com a multa de 50 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 734. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever ex officio, dentro do prazo de 30 dias, contados da sua publicação no órgão oficial ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, a linha A, as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. A linha B. As decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de previdência social. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público. Artigo 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo por parte de funcionários públicos importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência. Título 9. Do Ministério Público do Trabalho. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos, na esfera de suas atribuições. Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatue esta consolidação e, na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal. Artigo 737. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro de Estado. Artigo 738. Os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do Decreto-Lei 2874, de 16 de dezembro de 1940, continuarão a perceber a percentagem de 8% por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo único. Essa percentagem será calculada sobre as somas efetivamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas pelos respectivos procuradores gerais. Artigo 739. Não estão sujeitos a ponto os procuradores gerais e os procuradores. Capítulo 2. Da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Seção 1. Da Organização. Artigo 740. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende: a linha A, uma Procuradoria-Geral que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho. A linha B, 8 Procuradorias Regionais que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.
Artigo 741. As procuradorias regionais são subordinadas diretamente ao Procurador-Geral. Artigo 742. A Procuradoria-Geral é constituída de um Procurador-Geral e de procuradores. Parágrafo único. As procuradorias regionais compõem-se de um procurador regional, auxiliado, quando necessário, por procuradores adjuntos. Artigo 743. Haverá nas procuradorias regionais substitutos de procurador adjunto ou, quando não houver este cargo, de procurador regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. Parágrafo 1. O substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional, que será a autoridade competente para convocá-lo. Parágrafo 2. O procurador regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador adjunto, quando houver, e havendo mais de um, pelo que for por ele designado. Parágrafo 3. O procurador adjunto será substituído em suas faltas e impedimentos pelo respectivo procurador substituto. Parágrafo 4. Será dispensado automaticamente o substituto que não atender à convocação, salvo motivo de doença devidamente comprovada. Parágrafo 5. Nenhum direito ou vantagem terá o substituto, além do vencimento do cargo do substituído e somente durante o impedimento legal. Artigo 744. A nomeação do Procurador-Geral deverá recair em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais que tenha exercido por 5 ou mais anos cargo de magistratura ou de Ministério Público ou a advocacia. Artigo 745. Para a nomeação dos demais procuradores, atender-se-á aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a 2 anos no mínimo o tempo de exercício.